Olá, amigos. Ontem nós tivemos um problema na transmissão da aula e então hoje eu quero ver se eu consigo passar para vocês o assunto de ontem. Ele foi um assunto mais rápido, porque era só um restinho do tema obsessão. Ontem o tempo era maior, era dedicado para aula prática. Então, e a aula prática a gente não pode passar pela internet, porque é impossível, com luz apagada e tudo mais, e são coisas que têm que ser presencial. Mas o assunto de ontem à noite, na parte teórica, era como enfrentar uma obsessão. Né? Então, como que a gente pode enfrentar uma obsessão? Em primeiro lugar, nós temos que saber o nível que nós vamos trabalhar. Se é um nível ameno, se é médio, se é grave. Então, quando se tratar de uma obsessão simples, então basta que a gente deixe claro que a gente não está sendo enganado pelos espíritos, que a gente não vai ter essa ilusão de que é outra coisa. A gente deixa claro para eles. Até eu comentei ontem para eles na aula, dizendo o seguinte: quando você começa a enfrentar aqueles pequenos atrapalhos no dia a dia, que não se justifica de outra forma, como, por exemplo, você deixou uma chave sobre a mesa e você vai pegar a chave não está lá. Daí você faz aquela brigarada, pergunta para todo mundo corre ajuda, aí a chave desaparece. Aí, de repente, você vai no banheiro, vai fazer qualquer coisa, quando você olha, a chave está no lugar em cima da mesa que você tinha deixado. Bom, e foi um primeiro sinal num dia. Daí, de repente, você entra no carro, o carro não quer funcionar. Ou você tem que ir rápido para um lugar e você começa a pegar todos os sinaleiros fechados. Assim, pequenos atrapalhos. E como se você somar nessa hora, o que a gente tem que fazer? É olhar para cima e falar em alto e bom som: olha, vocês podem parar com essa história, vocês não vão me tirar do meu equilíbrio hoje, porque eu sei que eu tenho um dia cheio, carregado para trabalhar, mas vocês não vão conseguir me desequilibrar. Tá? E se vocês puderem também fazer uma prece nessa hora, isso ajuda muito. E vocês vão verificar que esses atrapalhos param de acontecer quase que como se fosse uma mágica. Porque para o espírito que está brincando com você nesse momento, perde a graça na hora que ele sabe que ele foi desvendado. E ele vai embora e você fica livre. Isso no caso de uma obsessão simples. Quando o caso ele fica um pouco mais sério, que, por exemplo, no caso da fascinação, como nós vimos na outra aula, né? Tudo que envolve a fascinação, aquela admiração que você passa a ter pelo teu obsessor, daí a gente precisa conscientizar a vítima, né? Que ela não está sendo enganada e que é necessário a ação de um terceiro que atue pelo magnetismo ou pelo império da vontade. E aqui, neste caso, tem que ter a força moral para poder vencer isso. Né? Quando a gente junta essas duas coisas, a nossa vontade com uma força moral, a gente consegue vencer mesmo os estados de subjugação, que são aqueles estados mais graves que tem das obsessões. Mas tanto no caso da fascinação quanto da subjugação, a pessoa passa a depender da ação de terceiros. Né? Nem sempre uma pessoa só. Às vezes uma equipe inteira precisa para a gente juntar forças para conseguir livrar essa criatura do mal. E para isso existem trabalhos chamados de desobsessão. Nesses trabalhos de desobsessão é o trabalho que possibilita o fim dessas ações maléficas por meio de esclarecimentos, por meio de convencimentos de que aquela criatura está fazendo as coisas erradas, que ela está
assumindo muito mais dívidas para si própria do que o prazer que ela possa receber de estar judiando de outra pessoa. E daí a gente termina esse assunto dizendo que o espiritismo é muito mais do que a chave para a solução deste tipo de problema, porque ele representa um roteiro de luz para toda uma vida. Então, quando você começa a entender todo esse processo, fica cada vez mais difícil de você cair nessa armadilha dos espíritos. Tá? Bom, terminado esse assunto, que daí vocês têm que estudar muito mais, vocês têm que se aprofundar nos livros, para vocês terem a noção, porque o assunto é muito amplo, né? E ele não cabe só numa aulazinha onde a gente pode assim especificar respostas rápidas, que parecem coisas muito simples. Não são simples. São, aqui é uma aula onde a gente tem que trabalhar com rapidez para que vocês aprofundem o estudo em casa, que vocês vão buscar em livros mais estudos a respeito desses assuntos aqui. Tá? Daí nós partimos para a parte teórica, para a parte prática. E na noite de ontem nós falamos sobre condicionamentos e vícios. O que são condicionamentos e vícios? A maioria dos centros espíritas, e quando eles começaram lá atrás, eles não tinham pedagogia, eles não tinham um sistema de estudo mais profissional. Então as pessoas aprendiam por ver fazer, não porque tinham um ensinamento. Então era muito comum, eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma palestra sobre passe no centro espírita, e eu cheguei para um passista e perguntei: escuta, como é que você faz passe? O que você faz lá dentro? Aí ele se virou para mim na maior inocência e disse: bom, eu um dia comecei a frequentar uma casa espírita e passado um tempo que eu estava frequentando lá, eles me disseram: olha, hoje você vai dar passe porque está faltando passista lá, entra lá dentro da sala de passe, dá passe. Daí eu entrei, não sabia o que fazer, olhei para os lados e vi que algumas pessoas levantavam as mãos, né, em direção à cabeça de alguém, e daí ficavam com a mão parada ali um pouco, daí baixava a mão e estava feito o passe. E eu tinha que ficar desejando o bem para aquela criatura. E eu fazia exatamente, ficava olhando. Levantou a mão, eu levanto a minha. Ficou com a mão parada, eu paro a minha. Desceu a mão, eu desço. E daí eu fico tentando emanar amor para essa criatura. Tudo bem. Na prática, mais ou menos é isso que tem que acontecer. Quando a gente levanta a mão, impõe, mas se a pessoa não entende o processo, como é que quando eu estou levantando a mão, está saindo eflúvios de energia dos meus chakras, que isso tudo depende da minha vontade, da minha capacidade de concentração, de eu me concentrar em um objetivo. Eu vou dispersar muita energia para quase nada de efeito. Então, isso passa a ser um condicionamento e um vício de comportamento. Tem pessoas que, na Umbanda principalmente, que eles têm muito mais vícios e condicionamentos porque eles aprendem tudo por osmose, é vendo o outro fazer. Então, se uma pessoa receber um preto velho, que o preto velho ele se curva inteiro, arrasa e com mãozinha para trás e andando arquejado, todos os outros médicos que vão receber um preto velho vão arquejar e vão botar a mão para trás e vão ficar lá com aquela mãozinha na frente, feito um preto velho. Ou vão bater no peito forte, falar forte e grosso, aqui o índio, não sei o que é lá, né? E o caboclo, tal. Isso são vícios, porque as pessoas viram alguém recebendo uma pombagira que girava, que dançava e que cantava. Então, todo mundo vai girar, dançar e cantar porque viram alguém fazer. Então, acaba se tornando um vício. E quando a gente passa a estudar teoricamente toda essa problemática, a gente vai entender que, como a maior parte das vezes, a mediunidade é um fenômeno intelectual, então ele é mental, não precisa de gestual. É da nossa mente que a gente recebe uma informação e a gente vai, no máximo, transferir esse conhecimento ou por um desenho, por uma escrita ou pela fala, mas a gente não precisa
arquejar o corpo, a gente não precisa criar rituais desnecessários para isso, porque isso mais atrapalha do que ajuda. Né? E ontem eu contei para eles também que eu recebo uma preta velha numa casa kardecista. E eu falo normalmente. Às vezes até ela me força em termos erros de linguagem, como falar minha filha, falar oi pessoal, né? Falar um português mais errado, ela me força às vezes a fazer, e eu não gosto quando ela faz isso, porque eu acho que não precisa disso. Agora, também as pessoas ouvintes que estão participando de uma sessão mediúnica e querem falar com o Preto Velho, se o Preto Velho chegar falando: olá, boa noite, estamos aqui mais uma vez, eu sou o Preto Velho, o pai Jacó, o avó Rita, como é a minha protetora, a avó Rita. Então, se eu chegar falando assim, as pessoas vão dizer: ah, esse cara está enganando. Não é a avó Rita que está, é ele que está falando. Então, para se tornar conhecido, os espíritos, às vezes, eles forçam essa colocação para aparecer, mas não há necessidade nenhuma, nem de trocar o vocabulário, nem de fazer movimentos corporais, porque o espírito não entra no nosso corpo, nunca entra no nosso corpo. Então, ele vai falar através da nossa boca, ele vai escrever através do nosso braço, mas ele não vai tomar conta disso tudo. Então, é por isso que a gente fala desses condicionamentos e vícios. Né? Então, torna-se dispensável toda e qualquer representação cênica durante o processo mediúnico. E tem uma outra coisa: às vezes as pessoas recebem espíritos que falam na segunda pessoa, né? E daí, tanto na escrita como na oral. E quando fazem isso, como a gente não tem o hábito de escrever na segunda pessoa, ou alguns falam até na terceira pessoa, isso acaba assim, ocasionando assim, barbarismos contra a gramática, que são completamente desnecessários, não precisariam acontecer. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter para não cair nesses vícios e nesses condicionamentos. Tá? Então, isso foi basicamente a aula de ontem. E depois, na aula de ontem, eu preparei a mesa para que todos tivessem exercícios de psicografia, para começar a receber as psicografias. E, pasmem, de todas as pessoas que participaram ontem, somente 2 não conseguiram receber nenhum sinal da mediunidade através do exercício de ontem. Os outros todos já receberam, sendo que alguns escreveram até as mensagens, alguns simplesmente fizeram rabiscos no papel, mas que normalmente é assim mesmo que acontece. Os primeiros exercícios saem linhas, saem riscos no papel, e alguns escrevem letras até. E alguns outros que são um pouquinho, que têm a mediunidade um pouco mais aflorada, esses já conseguem receber mensagens completas, como aconteceram 3 mensagens completas ontem. Né? Que essas mensagens elas podem vir através de desenhos, através de frases, através de textos completamente. Tá? Então, só pedindo desculpa porque ontem não foi possível. E foi isso que aconteceu na noite de ontem. Muito obrigado, meus amigos, e peço mais uma vez desculpa por ontem não ter podido passar para vocês essa aula direito. Grande abraço a todos. Uma boa semana.